Oi, gente, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Eu amo esse filtro que eu fico mais morena. Vamos lá, vou conectar enquanto o pessoal vai conectando. Eu vou conectar também no Facebook, porque a gente vai fazer a live hoje do Instagram e do Facebook. Hoje eu vou falar sobre esgotamento emocional que acaba sendo gerado pelas pessoas que buscam muito a perfeição, né? Buscam ser perfeitas em todas as áreas, isso acaba gerando esgotamento. Vou falar sobre isso, explicar para você como lidar com isso. Deixa eu só descobrir aqui no Facebook que mudou tudo, como que a gente consegue entrar ao vivo. E aí a gente já inicia a nossa live. Só um segundinho, por favor, que acho que agora vai. Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas consigam assistir, né? E realmente aproveitar, né? Para não se cobrar tanto pela busca da perfeição, que acaba gerando, sim, vários impactos na nossa vida. Acho que eu achei um botãozinho aqui, vamos lá. Boa tarde, gente, para quem está conectando. Tô tentando conectar aqui no Facebook, estou tendo um trabalhinho. Enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui do Instagram. Me fala se vocês estão ouvindo, se você está conseguindo ouvir, ouvir certinho, se tá tudo certo com vocês. Bom, não tá dando certo o Facebook, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a live só aqui no Instagram e depois eu compartilho no Face, assim não fica todo mundo aguardando. Hoje eu vou falar com você sobre como lidar com essa questão da busca da perfeição, desse esgotamento emocional, né, do carregar realmente o mundo nas costas. Enquanto isso, estou aqui insistindo para fazer no Facebook. Vamos ver, última tentativa. Não tá indo, gente. Então vamos só aqui no Insta. Bom, vou falar com você um pouquinho então sobre como lidar com a busca pela imperfeição e com o esgotamento emocional. Bom, vamos lá. Eu tenho feito vários atendimentos. Para quem me acompanha aqui tem visto que eu tô fazendo um número grande de análise corporal. Existem muitas pessoas nessa busca de se entender, né, de entender onde estão as suas feridas emocionais e de saber a melhor forma de lidar com isso, né? Porque a gente precisa se entender onde tá, né, a nossa ferida, porque é essa ferida que te impede muitas vezes de ter um relacionamento saudável, de conseguir ter uma vida financeira melhor, de conseguir conquistar os seus sonhos, de ter a carreira que você deseja. Então, o que é importante, né? Cada pessoa conseguir entender onde está essa ferida emocional e a melhor forma de lidar com ela para conseguir saber os próximos passos. E por isso eu venho fazendo um número tão grande de análise, né? Eu venho percebendo que cada vez mais pessoas vêm realmente nessa busca, né? Nessa busca de se entender, de evoluir. E o que eu tenho percebido? Por que eu trouxe essa live justamente hoje? Eu comecei a identificar várias pessoas, principalmente falando de nós mulheres, né, que buscam a perfeição, que buscam ser perfeitas, e isso causa um desgaste emocional muito grande. Então eu vim falar com você sobre isso, né? Se você é essa pessoa que tá buscando sempre ser perfeita, todas as áreas da sua vida, seja na carreira, seja em casa, seja com os filhos, no seu dia a dia como um todo, né? Hoje eu quero ajudar você sobre isso. Eu identifiquei, para quem já me acompanha, que existem alguns tipos de traço de caráter, de formato de corpos que tendem a buscar, sim, ser mais perfeccionista. É claro que todos, né, para quem me acompanha, sabe que eu sou analista corporal e cada formato de corpo traz onde está a maior ferida emocional, traz informações sobre sua história, sobre como sua mente funciona e através da análise corporal a gente consegue identificar onde está ali a sua divisão, né, como você funciona. E existem alguns formatos de corpos específicos que têm uma tendência maior pelo perfeccionismo, né? Cada formato de corpo, cada um desses 5 traços de caráter que a gente chama, existe a dor, existe a ferida emocional e também existe o recurso desse traço de caráter, né? Então, aquilo que tem de bom, como que tirar o melhor disso.
todo traço, né, de caráter, toda pessoa que tá na dor, que tá sofrendo, que não tá sabendo ver suas qualidades, que tá com a sua autoconfiança abalada, que não consegue entender a capacidade que tem para realizar as coisas, pode sim cair na dor e ter essa questão do perfeccionismo, do buscar ser perfeita. Mas existem alguns traços principais, né, de pessoas que tá na dor, tá em algum tipo de sofrimento, vem essa questão do perfeccionismo, de não conseguir equilibrar, né? Porque muitas vezes a gente aprende, vai falar em entrevista, fala que você é perfeccionista, como se fosse algo positivo. Só que o perfeccionismo, se eu não sei lidar com ele, isso acaba me trazendo frustração, muitas vezes faz eu procrastinar. O que isso quer dizer? Eu deixar as minhas coisas para depois. Então, são várias coisas que estão relacionadas com essa busca da perfeição. Bom, primeiro eu vou falar sobre os dois traços que têm essa busca maior pelo perfeccionismo e explicar o porquê deles, né? Porque a partir do momento que você consegue entender o porquê, fica muito mais fácil de você conseguir já lidar com essa situação. Então, o primeiro formato, vou explicar pelo formato de corpo, aqui eu não vou falar sobre os nomes, não vou entrar de uma forma mais profunda nisso, que não é o intuito dessa live de hoje, mas eu vou explicar um pouquinho para você sobre o formato do corpo. Quem quiser se aprofundar depois, é só me procurar, entrar em contato comigo por direct, que aí eu passo todas as informações certinho, tá bom? Vamos lá. Como eu sempre falo, existem 5 formatos de corpos, né? Nós somos a misturinha de todos eles, mas tem sempre um ou dois que são mais expressivos, que dá pra gente ver de uma forma melhor no formato do corpo de cada um. Então tem aquelas pessoas que tem o corpo bem magrinho, com as quinas, com os ossinhos aparecendo bastante. A gente não vai falar sobre esse traço hoje, tá? Mas ele traz com ele um medo da rejeição e de recurso, uma criatividade, um raciocínio rápido e incrível. Existe o segundo traço, que a gente também não vai abordar, não, que é aquele traço que tem muita dificuldade de dizer não. São aquelas pessoas que têm o formato do corpo mais arredondado, aquelas pessoas que geralmente têm uma facilidade maior para engordar, que se estão na dor, né, que é com a ferida emocional do abandono muito aberta, ficam naquela briga com a balança, né? Então, esse formato de corpo é um formato que tem muita dificuldade de falar não, e a gente não vai falar hoje dele, tá? A ferida emocional desse formato é do abandono e os recursos que essa pessoa tem é a facilidade de se conectar com o outro, de se comunicar, do sentir. Existe um terceiro traço, um terceiro formato de corpos, que são aquelas pessoas que são um triângulo invertido. O que isso quer dizer, Suzana? São aquelas pessoas que são maiores em cima e menores embaixo. Então tem aquele ombro que é bem largo e o corpo vai afunilando. A gente não vai falar sobre ele também, a gente vai falar sobre os dois últimos, mas eu quero explicar para você, se é a primeira vez que você está aqui, como tudo funciona, né? Como existe em cada traço, né? Para você já começar a se identificar. E para quem, né, tem esse triângulo invertido, traz consigo uma ferida emocional, um medo muito grande de ser manipulado e um recurso incrível de poder negociar com as pessoas, de poder saber lidar, saber persuadir as pessoas da melhor forma possível. Mas hoje nós não vamos falar sobre nenhum desses três. Eu só falei para você entender, porque sim, esses três podem ter a questão do perfeccionismo, da busca pela perfeição, pode, mas os outros dois traços, os outros dois formatos de corpos que eu vou explicar agora, são pessoas que realmente buscam mais a perfeição, buscam mais ser excelentes e fortes em todas as áreas da vida e isso traz um esgotamento emocional. Vamos lá, boa tarde para quem está conectando, a Cat, a Leia, a Emanuele. Oi, gente, boa tarde, continua aqui que tem surpresa incrível no final e é um assunto que é muito legal, principalmente eu vi a mulherada entrando aqui, principalmente para nós, né? Nós mulheres, nós buscamos muito ser perfeita, fazer tudo da melhor forma possível, isso acaba gerando um esgotamento muito grande. Então vamos lá, os dois agora, falando especificamente da perfeição, as duas pessoas, os dois formatos de corpos que têm mais probabilidade de ter essa questão do perfeccionismo e vou explicar o porquê de cada um deles para ficar mais fácil para você lidar com isso no seu dia a dia.
O primeiro formato de corpo que tende a ser mais perfeccionista são aquelas pessoas que têm o corpo mais quadradinho. Então, a gente vai deixar e para um outro dia falar dos outros 3 traços, que esses tempos eu já falei sobre um deles falando sobre a dificuldade de falar não, e focar nesses 2 que eu vou falar agora. Então, se você tem um formato de corpo mais quadradinho, que é um rosto, né? O meu não é, mas é um rosto mais quadrado, é aquele tronco que é mais quadradinho, aquelas pernas, sabe aquelas pernas que dão sensação de força, que parecem realmente 2 troncos, porque são pernas realmente muito fortes. Então, são pessoas que têm esse traço de caráter, né? Esse formato do corpo quadradinho. E qual que é a ferida emocional de quem tem esse formato de corpo? É o medo da humilhação. É aquela criança, é aquela pessoa que quando criança aprendeu lá atrás que tinha que segurar todas as buchas, né? Essa ferida emocional, ela nasce bem na época do desfraude. Então a criança em algum momento não conseguiu segurar o xixi, segurar o cocô, e alguém ou brincou, tirou sarro, ela levou uma bronca que naquele momento ela interpretou, né, que estava sendo humilhada. E aí ela foi aprendendo a guardar as coisas, né? Ela começou a trancar o bumbum para não fazer o xixi, para não fazer o cocô na calça, começou a aprender a guardar suas emoções, e foi nesse momento, né, nesse momento que ela ou levou uma bronca, ou algum amiguinho da escola deu risada, né, porque ela fez xixi ou cocô na calça, que nasceu nessa criança a ferida emocional do medo de ser humilhado. E por que essa pessoa, né, que tem esse formato de corpo quadrado, tem essa ferida emocional de ser humilhado? Tende a ser mais perfeccionista, buscar ser perfeito em todas as áreas, e isso traz um esgotamento emocional. Por quê? Essa pessoa ela aprendeu lá atrás a guardar as emoções e ela tem um medo de ser humilhada. Então, por que ela busca a perfeição? Porque se eu fizer tudo da forma mais correta possível, se eu não errar, a probabilidade de alguém me humilhar é muito menor. Então, essas pessoas tendem a ser perfeccionistas por conta disso. O que é o ponto de atenção? Se você está se identificando, se você tem esse formato de corpo, vai falando aqui para mim também, pessoal, para eu saber. Depois eu ver se eu consigo salvar essa live para divulgar no Facebook, que hoje deu erro para a gente conectar no Facebook. Então, quem tem esse formato de corpo mais quadradinho, essa ferida emocional da humilhação, o que é importante, né? Essa busca pela perfeição para não ter problema de ninguém me humilhar, né? E eu me sinto seguro. Quais são os pontos de atenção para quem tem essa ferida emocional, para quem tem esse formato de corpo mais quadradinho e que aprendeu a ir guardando tudo? Provavelmente, se você se identificou e se você, vamos dizer, não está usando os recursos incríveis que você tem, mas está na dor da sua ferida emocional, você é uma pessoa que tem mais dificuldade de colocar as suas emoções para fora, de falar o que te incomoda, e muitas vezes acaba deixando até de fazer as coisas, porque todo mundo que busca, né, essa perfeição, fazer as coisas da forma mais incrível possível, se não existe um equilíbrio, né, de eu conseguir fazer aquilo que é possível e colocar em ação, a pessoa começa a procrastinar, porque eu busco ser perfeita, se eu não sou perfeita, se não tá bom o suficiente, eu nunca vou fazer, e começa a gerar uma frustração. Então, se você se identificou falando desse primeiro traço, que depois eu vou dar o segundo exemplo para te ajudar, tá? Se você se identificou, se você tem um formato de corpo mais quadrado, você é aquela pessoa que segura as emoções e que muitas vezes todo mundo acha que você é super paciente, super forte, do nada às vezes você dá umas estourada e fala de um jeito mais assim, porque vai guardando tanta emoção que isso acaba realmente gerando um desgaste emocional. E a hora que eu não aguento mais, eu vou explodir e falar para todo mundo que eu não aguento. A questão do perfeccionismo, como que é importante para você lidar com isso, que esse é o nosso tema hoje, né? As pessoas que buscam ser perfeitas e o esgotamento emocional que isso traz. O seu traço, o seu formato de corpo, é o traço de caráter que a gente chama dentro do Corpo Explica, é um dos traços, ou melhor, é o traço que mais aguenta pressão. Você realmente é uma pessoa muito forte, fisicamente e emocionalmente falando, que aguenta muita pressão, que aguenta muita coisa. Mas o que é importante para você? Primeiro, que vai ajudar, tá tudo muito correlacionado. Você não ficar carregando problemas dos outros, porque nessa busca de eu parecer forte, de conseguir aguentar tudo, as pessoas acham que tá tudo bem comigo e começa a despejar um monte de coisa. Então não carregue o problema de todo mundo, cuide dos seus e use essa força que você tem para executar, para buscar os seus sonhos. E com relação ao perfeccionismo, né? A busca de ser perfeito, que traz um esgotamento emocional. O que você pode fazer para te ajudar com que essa busca por ser perfeita não atrapalhe sua vida, não desgaste,
não te desgaste emocionalmente falando. É começar primeiro, para quem tem esse traço, para quem tem o formato do corpo mais quadradinho, é importante sentir segurança, né? Essa busca da perfeição é para realmente preencher essa questão da segurança que é tão importante para esse traço. Então, vamos dar exemplos. Você está procurando a questão da perfeição dentro do trabalho. O que é importante para você para conseguir fazer tarefas da melhor forma possível? Organização, planejamento, você ter uma rotina. Então, você ir aprendendo a lidar com isso e trazer atividades e formas de fazer as coisas no seu dia a dia que te tragam segurança. Porque se a questão de buscar ser forte, ser perfeito em todas as áreas está te trazendo um esgotamento emocional, provavelmente é porque você está na sua ferida, não está no seu recurso. Então, busque fazer coisas que realmente te tragam segurança para que esse medo, né, essa ferida emocional da humilhação não impacte no seu dia a dia e para que essa busca pelo perfeccionismo, fazer sempre melhor, por sentir que nunca está o suficiente e na maioria das vezes, eu procrastinar porque nunca está perfeito o suficiente, não te atrapalhar no seu dia a dia. Então, comece a fazer coisas que você se sinta seguro. Qual que é o grande segredo, né, desse traço? É claro, como eu falei, todos nós somos uma misturinha dos 5, né? Temos uma misturinha das 5 feridas emocionais e dos 5 recursos. É importante você entender de uma forma mais profunda como você funciona, mas aqui na live eu trago o macro para realmente você já começar esse processo de despertar. E se você quiser se aprofundar em algum momento, também é só me chamar que a gente agenda um horário e olha especificamente o seu caso. Mas o que traz, né? Como que você pode buscar o seu recurso, né? Você que tem o formato do corpo mais quadradinho. O recurso de ter força, de fazer acontecer, de organizar, de planejar, de fazer tarefas com uma consistência muito forte. É você fazer atividades que te deixam seguro, ter sempre um script, ter sempre um passo a passo para tudo que você vai fazer. Isso vai te trazer segurança e ter à sua volta pessoas que você confie. Confie para quê, Suzana? Confie para você conseguir falar as coisas que muitas vezes te incomodam, os medos que algumas vezes você pode sentir, porque você não é uma pessoa que se abre com todo mundo. Então você precisa de uma ou duas pessoas que você sinta segurança para poder falar e começar a colocar para fora tudo que acontece aí dentro de você. E um ponto importante também, além disso, é por você ter força, como eu falei, as pessoas começam a despejar muitos problemas em cima de você. Começa a filtrar e colocar limites. Eu vejo muita gente que tem o formato do corpo quadradinho que eu vou atender e fala, porque todo mundo vem e fala não sei o quê. Só que ninguém faz sozinho, né? Se você colocar limite, a outra pessoa não vai conseguir dar esse passo para ficar jogando, entulhando todos os problemas em cima de você para você resolver. Então são pequenos passos, pequenas ações que vai ajudar no seu dia para que você comece a trabalhar no seu recurso e para que você não fique na dor de buscar a perfeição, de buscar ser forte e ter um esgotamento emocional muito grande, tá bom? Vai me falando se tá fazendo sentido, tá? Oi, Carla, Rafael, Silvia. Pessoal, deixa eu dar uma pausinha aqui que tá conectando Nádia. Projeto Fit, Tiago. Boa tarde para todo mundo, gente. Estou falando aqui sobre a questão da busca pela perfeição, do esgotamento emocional que isso traz. Estou dando algumas dicas, falei sobre existem 2 formatos de corpos específicos que têm essa tendência a buscar mais a perfeição. Acabei de falar sobre um, vou falar sobre o segundo, lembrando que todos os traços, né, quando a gente está na dor, a gente acaba não conseguindo usar o nosso grande potencial, mas eu estou falando daqueles que trazem mais essa questão e que eu tenho visto muito dentro dos meus atendimentos, tá bom? E no final também tem uma surpresinha para quem ficar até finalizar a live. Bom, vamos lá. Então, eu falei sobre as pessoas que têm o formato de corpo mais quadradinho e que buscam ser perfeitas em todas as áreas para não correrem o risco de serem humilhadas, de terem a sua segurança abalada. Então, eu busco ser perfeita e se não tá perfeito, muitas vezes eu vou procrastinar, vou deixar para depois. Isso acaba gerando um esgotamento emocional muito grande, então dei as dicas de como lidar com esse. Agora, a gente vai falar sobre o outro traço que tem essa tendência até mais forte dessa busca pela perfeição, que é o formato do corpo daquelas pessoas que têm o corpo mais
harmônico, mais desenhado. O que isso quer dizer? É o famoso corpo violão. Então, é aquela pessoa com um rosto mais harmônico, mais desenhado, que o tronco e aquela cintura, então tem aquele formato, violão na cintura, as pernas bem torneadas. É aquela pessoa que faz 2 dias de academia e já começa a aparecer o resultado. Por quê? O corpo dela já foi projetado para isso, né? Como eu sempre falo, corpo e mente estão totalmente conectados, né? E tudo que a gente vivenciou lá na primeira infância, que a nossa mente entendeu que deu o formato do corpo. E por que a mente dessa pessoa deu esse formato de corpo para ela, né? De ser um corpo mais desenhado, de fazer academia e rápido já ter resultado, porque lá atrás essa criança aprendeu, quando a criança tinha em torno de 5 anos de idade, mais ou menos, que ela havia sido traída ou trocada. Isso pode ser em 2 situações, em 2 extremos, vamos colocar assim. Vou dar o exemplo de mulher e aí os homens podem inverter para a realidade para não ficar eu ou, tá? Uma menina, então a menina pode ser 2 extremos. O primeiro extremo é: eu sou a princesinha do meu pai, nossa, eu tenho um amor tão grande pelo meu pai é meu tudo, não tem homem melhor que meu pai no mundo. E aí aquela menina tem um amor muito grande pelo pai. Só que ela começa a perceber que o pai troca ela em muitas situações. Então, aí meu pai me troca para ir trabalhar, meu pai me troca para ficar com a minha mãe, meu pai me troca. Ai, tá secando minha boca, deixa eu tomar uma aguinha, gente. Meu pai me troca para ir com os amigos dele. Então, nesse momento, aquela menina que tem esse amor tão grande pelo pai, né? Lembrando que os nossos pensamentos e as nossas percepções, quando nós éramos crianças, é bem diferente das percepções que a gente tem hoje, mas aquilo que foi vivido lá atrás reverbera assim na nossa fase adulta. Então, aquela menina identificou naquele momento que ela foi traída, trocada ou excluída pelo pai. E isso se reflete na fase adulta, já vou explicar como. Ou existe a outra vertente, né? São 2 extremos. Então, ou um amor muito grande, que meu pai não existe, existe um homem melhor que ele no mundo. Meu pai é meu tudo, eu largo qualquer pessoa pelo meu pai. E a segunda vertente é o contrário. Aí eu via muito meus pais brigando, minha mãe falava muito mal do meu pai, eu aprendi que homem não presta, que eu tenho que ser autossuficiente, que eu tenho que me virar sozinha, que eu não posso depender de ninguém pra nada, e que homem só serve pra dar trabalho. Pra mulher é a mesma coisa, tá, gente? E aí, o que acontece nessas 2 situações? Por que então que essa pessoa tem esse formato do corpo mais desenhado? Porque eu aprendi lá atrás que eu preciso me virar sozinha, que eu tenho que tomar cuidado para ninguém me trocar, para ninguém me excluir, para ninguém me trair. Por isso que existe esse corpo mais desenhado. E essa criança, né, então ela tem essa ferida emocional. E por que, né, que na fase adulta esse homem ou essa mulher vão buscar ser perfeitos? Exatamente pela experiência que tiveram lá atrás. Então eu aprendi que se eu não for a melhor, que se eu não estiver em primeiro lugar, que se eu não conquistar tudo, se eu não for autossuficiente, alguém vai me trocar. A pessoa vai me trocar por outra, a empresa vai me trocar por outro. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu sempre falo, né? O quanto é importante a gente entender através do formato do nosso corpo a nossa mente, porque fica muito mais fácil. A partir do momento que eu olho o formato do meu corpo, eu consigo entender como eu funciono, onde está a minha ferida emocional e lidar melhor com tudo isso. Oi, Li, que saudade! Juliana também conectou, eu não tinha visto. Saudade enorme, Li! Então vamos lá. O que acontece? Mari, boa tarde, gente. Lembrando que tem surpresa no final, tá bom? Então fiquem aqui comigo. Continuando então, que eu fico empolgada. Vou vendo os nominhos aqui. O que acontece? Então essa menina aprendeu lá atrás que ela precisa ser perfeita, né? Como eu falei, ou um amor muito grande pelo meu pai, ou eu aprendi que homem é todo errado e que eu preciso ser autossuficiente. O mesmo caso para homem também. E aí ela procura ser perfeita na vida, né? Então, vocês conseguem identificar, gente? Olha a ferida que essa criança teve lá atrás e a busca pela perfeição que ela tem hoje. Então, enquanto o outro formato de corpo, que era o mais quadradinho, que é o medo da humilhação que eu falei anteriormente, busca a perfeição para ter segurança, para não ser humilhado, essa pessoa que tem esse corpo mais desenhado, então um corpo mais harmônico, aquele corpo no formato violão, vai buscar ser perfeita para não ter perigo de ninguém trocar. Então, dentro do ambiente de trabalho, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que estar em primeiro lugar, porque no meu subconsciente, é claro que essas questões não são conscientes, mas no meu subconsciente, se eu não for a melhor, vão me trocar, vão colocar outro funcionário no lugar. E para a pessoa que tem esse formato de corpo, que tem esse traço também, é muito importante para ela
o reconhecimento, ela ser vista, ela ser reconhecida. Então, a busca pela perfeição ocorre dessa forma. O que é o ponto aqui, gente? Lembrando que eu estou falando de formatos de corpo, que são traços de caráter que a gente chama, existem 5. Para quem está entrando agora, depois assiste o comecinho da live que eu fui explicando cada um deles. Hoje eu estou falando de 2 específicos, que são traços que tendem a ser mais perfeccionistas, mas lembrando que aqui na live eu trago algo bem macro, porque nós temos todos os 5 em frequências, em porcentagens diferentes. Então, através da sua análise é possível saber melhor como você funciona, tá bom? Então, o que acontece com essa pessoa, né? Como que você tem que lidar com tudo isso, né? Ensinei para quem tem o formato do corpo mais quadradinho, agora para quem tem o formato do corpo mais violão, mais desenhado, mais harmônico. Uma característica que provavelmente você tem, se você tá na dor, né? Se você não está no recurso do traço que você tem, de como a sua mente funciona, e sim você tá com a sua ferida emocional muito aberta, o que pode estar acontecendo? Você tem um ciúmes muito grande das pessoas, não conseguir se entregar 100%. O que isso quer dizer? Não é só dentro de um relacionamento, eu tô no meu trabalho, eu tô pensando lá em casa, eu tô em casa, eu tô pensando no meu trabalho. Então vira esse conflito interno e essa busca pela perfeição, e aí eu procrastino e vejo que eu não consigo fazer. É aquela pessoa que faz 500 cursos e sente que nunca é suficiente, porque tá doendo tanto eu procurar ser perfeita, e as pessoas começam a ter até dor no corpo, começa a doer a coluna, começa a doer tudo, porque eu tô segurando tanto tudo isso que tá acontecendo que tá difícil. Que é aí que eu falo que vem o esgotamento emocional. Então, falando para esse formato de corpo específico. E muitas vezes, se você não se identifica, mas se você conhece alguém que tem esses formatos, gente, o que você fala, nossa, como essa pessoa procura, né, ser perfeita e se cobra tanto, encaminha a live para essa pessoa, depois clica no aviãozinho, manda, comenta com ela, porque é muito importante a gente ter esse conhecimento. E eu vejo pelo volume de análises que eu tenho feito diariamente nos meus atendimentos, o quanto trazer essa lucidez, trazer essa informação ajuda a lidar melhor com todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente tá na dor, a gente vai ter dor em todas as áreas da nossa vida, né? Oi, Val, não, tô fazendo a live ainda, não tá tarde não. Depois assiste agora e depois você assiste desde o comecinho, tá? Porque se eu não tô, né? Deixa eu ver quem tá conectando, gente. Elane, Carla, Adri, Raquel. Gente, continua assistindo, tá na metade da live, mas eu tô explicando, vou dar mais algumas dicas. E no final tem surpresa, então fica aqui comigo. Clica aqui no aviãozinho, encaminha para os amigos, vai clicando no coraçãozinho para que mais gente consiga ver essa live, porque é um conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Lu, boa tarde. Então vamos lá, vamos agora às dicas. Como que eu lido com isso então, Suzana? Eu identifiquei que eu tenho esse formato de corpo, realmente eu sou perfeccionista, realmente tá difícil, eu tenho aquela sensação que eu não consigo escolher, que eu tô fazendo 500 cursos e que nunca tá bom o suficiente. Isso, obrigada, coraçãozinho para vocês. O que você vai fazer com isso então, né? Como que é a melhor forma de lidar? Quem tem essa questão e esse formato do corpo mais violão, eu falei de outro formato anteriormente, mas depois vocês assistem desde o comecinho. Como que você lida com isso? Primeiro, você precisa entender que a gente não consegue ser perfeito. O máximo que a gente consegue é ser quase perfeito, né? Então, fazer essa busca para não se cobrar tanto. Esse formato de corpo, esse traço específico, é de pessoas que se cobram, né? Que buscam essa questão da perfeição e que geralmente querem ter o controle de tudo, né? E eu quero ter o controle dentro do meu relacionamento, eu quero ter o controle do meu trabalho, eu quero ter o controle da minha casa, eu quero saber onde as pessoas que eu gosto estão. Isso traz um esgotamento emocional. Então, o que você precisa começar? E é claro que eu vou, mais uma vez, né, dar dicas de forma generalizada, porque para ver cada caso específico, realmente eu preciso fazer análise corporal. Mas o que você pode começar a fazer a partir de agora? Entender, tá bom, realmente eu sinto que eu sou uma pessoa mais controladora. Que áreas da minha vida eu posso começar a abrir mão? Eu consigo me entregar 100% dentro do meu relacionamento? Eu estando no trabalho, como que eu posso focar para eu conseguir estar 100% no meu trabalho e depois conseguir estar 100% na minha casa? Então, você começar a ter percepções. Um ponto importante para quem tem esse formato de corpo. Lembra que eu falei que lá atrás, ou essa pessoa tinha um amor muito grande pelo pai e sentia que ele trocava, ou aprendeu que homem é errado, né? Ou o inverso, você vai encaixando de acordo com a sua realidade e que eu preciso ser autossuficiente e tal.
Essa mulher, né, eu vou dar o exemplo do feminino, ela cresce, né, ela vira uma adulta de eu não preciso de ninguém para nada, deixa que eu me viro, eu sou forte, eu faço acontecer, e aquela pessoa que às vezes tá destruída por dentro, mas quem olha de fora fala, nossa, olha como ela é forte, como ela consegue, as coisas incríveis que ela faz, né? Então, se você está se identificando, o que é lição de casa para você? Dando exemplo de mulher e cada um vai se encaixando dentro da sua realidade, tá bom? O que acontece com quem tem esse traço e tem essas informações registradas aqui dentro da mente? E quando a gente está na dor, então o que você vai fazer é entrar em ação de acordo com isso que eu vou falar para você ir para o seu recurso e parar de sofrer com isso e não buscar ser tão perfeita, e não buscar ficar na dor e se cobrar tanto, tá bom? O que acontece então? Eu aprendi que eu tenho que ser autossuficiente, que eu tenho que me virar sozinha, tal. E aí eu quero comandar tudo. Eu não deixo ninguém cuidar de mim, eu não deixo ninguém fazer nada por mim. O que eu quero trazer aqui para você? Primeiro, aprenda a receber, porque geralmente quem tem esse traço vai aprendendo a se doar, a fazer para ser perfeita, para ser reconhecida, para ser vista, mas não sabe receber, porque lá atrás aprendeu que precisava ser autossuficiente. Então, se você se identifica, o que você precisa começar a fazer a partir de agora? É começar a permitir que os outros te ajudem. Vou dar um exemplo. E eu tinha muito disso, então vou dar um exemplo de coisas que aconteciam comigo. Teve uma vez, estava no meu condomínio, saindo do meu bloco, cheia de caixas. As caixas não estavam tão pesadas, mas estava desconfortável para eu carregar as caixas e para eu conseguir abrir a porta para fazer tudo. Teve um homem que se ofereceu para me ajudar. O que eu pensei naquela época que eu estava na dor? Ah, tá achando que eu sou fraca porque eu sou mulher? Pensei, não verbalizei. Falei, não precisa, eu dou conta. Por quê? Porque eu estava naquela dor de que eu precisava ser autossuficiente, precisava ser perfeita, eu precisava provar. Entendeu? E se isso está acontecendo com você, se quando alguém te oferece ajuda, seja da forma que for, você entende que é sinal de fraqueza, o que eu quero falar para você é que não é. Tá tudo bem as pessoas te ajudarem, tá tudo bem você não precisar ser forte o tempo todo. Ser vulnerável sim é sinal de coragem, é sinal de força. Então, quais são as pequenas ações que você precisa ter no seu dia a dia, né, para baixar a guarda um pouquinho dessa questão do perfeccionismo? Você sempre vai buscar sim, vai ser mais competitiva, vai querer fazer as coisas da melhor forma possível, vai querer entregar o melhor, mas isso não pode estar na dor. Então, o que você precisa fazer, né? Como lidar com isso? Comece a receber. Então, alguém se ofereceu para ajudar em tal coisa? Tudo bem, pode me ajudar. Tô numa fila, tô com pressa, a pessoa que tá na minha frente cedeu a vez. Agradeça e receba, comece a baixar a guarda, sabe? Porque o que acontece muito com esse traço, e por que eu tô falando muito mais tempo desse formato de corpo específico e não do anterior? Porque esse é o que mais busca o perfeccionismo e que mais entra na dor por conta disso. Então, o que acontece muito para quem tem esse formato de corpo, né, para essas pessoas que buscam perfeccionismo e que aprenderam lá atrás que tinham que se virar para tudo sozinha e não pedir nada para ninguém, é que essa pessoa tá sempre aqui, ó. Eu não sei lutar, tá, gente? Mas só dando um exemplo. Tá sempre aqui com a guarda alta, tá sempre aqui na defesa. O que você precisa começar a fazer no seu dia a dia é baixa a guarda de vez em quando, ver as pessoas que você pode confiar. Às vezes um pedir colo, sabe, para alguém, para o seu marido, para o seu namorado, ou para sua mãe, para o seu pai, o se permitir ser vulnerável. Isso vai ajudar você a entender que você não precisa ser perfeita, mas você consegue ser quase perfeita e tá tudo bem, porque perfeito nenhum de nós é. Val, eu tô falando do formato de corpo, aquele formato de corpo violão, então aquele formato de corpo mais acinturado, um rosto com um desenho mais harmônico, as pernas bem torneadas, é aquela pessoa que vai pra academia, faz pra academia 2 dias, o corpo já começa a apresentar resultados, sobre esse, tá? E antes eu falei do quadradinho. Então, o que vocês têm que fazer é começar a dar esse passinho para trás, baixar a guarda, se permitir ser cuidada, entender que a gente não precisa estar no controle o tempo todo e se perdoar, porque muitas vezes quem busca o perfeccionismo, e agora falando dos dois traços, de todo mundo que busca o perfeccionismo, independente do traço, né? Como eu falei, nós somos uma misturinha, existe uma análise para isso, é você começar a deixar ir, porque
tenho visto também dentro dos meus atendimentos, das minhas análises corporais, o quanto as pessoas muitas vezes carregam culpa, né? Então, eu fiz algo errado, algo que eu me arrependo há 1 ano atrás e eu tô carregando isso até hoje. Nossa, eu fiz um negócio, falei um não para uma pessoa, fiz tal coisa para uma pessoa, tô me cobrando até agora. O que é o processo? É você começar a deixar ir. É você pensar que você fez o melhor que você podia naquele momento e que a partir de agora você pode começar a fazer diferente. A Thaís falou, auto-perdão é tão essencial, é isso mesmo, Thaís. Porque às vezes a gente fica, eu ouço muito as pessoas falarem sobre empatia. E empatia, a gente tem empatia pelo outro, é claro, é lindo. Só que antes de você fazer pelo outro, de você ter empatia pelo outro, você precisa ter empatia por você mesmo. Olhar, olha, tô até desmontando a caneta aqui. Você olhar com amor para si mesmo, se perdoar, se libertar. Se eu errei, tá tudo bem, vou começar a fazer diferente. Porque esse esgotamento que é gerado por conta de eu querer ser perfeita, gera isso. É eu me culpar, eu me cobrar, eu remoer algo que eu vivi lá atrás, aí eu vou viver na angústia, vou viver sem energia, vou viver com esgotamento emocional e quem olhar de fora vai achar que tá tudo bem. E aí eu vou sentir que ninguém se importa comigo. Faz sentido para você? E isso é um esgotamento. Eu tô vendo, eu tô fazendo muitas e muitas análises esses dias, né? Eu sempre comento com o pessoal que nesse período de quarentena, a minha demanda de trabalho aumentou muito porque as pessoas estão percebendo como é importante se cuidar, a necessidade de se conhecer e de trabalhar as feridas emocionais. Eu tenho visto muito isso. Por isso que eu decidi fazer essa live sobre isso, sobre essa busca da perfeição, sobre esse esgotamento, sobre as pessoas olharem de fora e achar que tá tudo bem e você saber que não tá tudo bem. E eu ouço muito as pessoas falando assim pra mim, as mulheres principalmente falando, Su, eu me sinto uma fraude, porque as pessoas olham e falam quanto me admiram e quanto eu conquisto as coisas e por dentro eu tô destruída. E se você tá passando por isso, você não é uma fraude. Foi a forma que sua mente aprendeu a lidar, só que você não tá sabendo lidar com ela, então você tá na sua dor. Você tá ali com a sua ferida emocional ainda da época de criança. Então, é o momento de você começar. A Thaís falou, sim, é isso mesmo, Thaís, mas a sua a gente vai cuidar direitinho nas suas sessões, né? Já começa amanhã, que delícia. Então, é o momento de você se cuidar direitinho, se cuidar com carinho e aquilo que você viveu, começar a deixar para trás, começar a entender, começar a se perdoar, a ter empatia, a ter amor por você, sabe? Porque eu não posso ter empatia pelo outro, dar amor pro outro, ajudar o outro se eu não faço isso comigo, porque aí eu tô jogando minha energia e não tô me cuidando. E aí todo mundo vai continuar achando que tá tudo bem com você, você vai continuar se sentindo uma fraude, as pessoas vão continuar achando que você é incrível, que você é uma super heroína, e não existem super-heróis. A gente pode sim ser incrível, a gente pode realizar e conquistar coisas extraordinárias, só que estar em paz por dentro é o mais importante. É você se amar, é você entender cada coisa incrível que existe aí dentro de você e a melhor forma de lidar, né? Entender que, olha, isso aqui realmente é uma ferida emocional, agora eu não preciso mais disputar, agora eu não preciso mais ter o controle da relação, eu não preciso mais mandar em todo mundo, eu não preciso mais me cobrar se uma coisinha não saiu tão perfeita como eu gostaria, eu não preciso buscar agradar todo mundo e, acima de tudo, eu preciso me perdoar, né? Que quando a gente busca ser perfeita, a gente vai trazendo tanta carga negativa pra gente, é como se tivesse um acúmulo de coisas que a gente não se perdoa, né? Ai, hoje eu fiz isso de errado. Ai, amanhã eu fiz aquilo. Ai, depois eu fiz aquilo outro. Imagina que assim, como se no seu corpo... Vou pegar aqui uma caneta, gente. Peraí. Imagina como se seu corpo fosse essa folha em branco. E que cada vez que eu me cobro e eu não consigo deixar ir, eu vou criando manchinhas pretas, que eu não tô conseguindo fazer direito, né? Então, eu vou ficando com o meu corpo cheio de coisas negativas. Eu vou carregando a culpa porque, nossa, naquele relacionamento eu tinha que ter feito de tal jeito. Ai, aquele cliente eu tinha que ter feito assim. Nossa, aquela ligação. E aí eu nunca consigo me entregar 100% para nada, porque eu tô tão preocupada me culpando e me cobrando que eu não sou boa o suficiente, que eu passo uma imagem que eu não sou, que eu não consigo viver.
Então, o que eu tenho para dizer para você hoje, né, falando sobre essa questão do perfeccionismo, expliquei um pouquinho sobre 2 formatos de corpos que têm essa tendência a se cobrar mais, lembrando que todos podem ter isso, só que esses formatos de corpos têm uma tendência maior, que está muito correlacionada às feridas emocionais. Mas independente, se você não se identificou nos primeiros formatos e não nesses 2 que eu falei hoje especificamente, independente disso, comece a se olhar com mais amor, com mais carinho, busque fazer atividades que te façam bem. E quando eu falo atividades, você pode pensar, mas tá no isolamento. Dá para você fazer muita coisa dentro da sua casa, às vezes ouvir uma música, às vezes dançar. Esses dias perguntaram para mim, vou até aproveitar esse momento para compartilhar, para ajudar vocês. Eu fiz um post falando, acho que foi sexta-feira, que eu ia para o último atendimento, 9 horas da noite e tal, e que eu estava me reenergizando, porque o que é importante? Independente se eu vou atender a pessoa às 7, às 8 da manhã, ou se eu vou atender ela às 10 ou às 11 da noite, para aquela pessoa que eu estou atendendo, aquela é a sessão mais especial da vida dela, aquele é o atendimento dela, é o momento dela. Então eu preciso ter a mesma energia e estar bem do primeiro ao meu último atendimento. E eu me conheço, eu entendo o formato do meu corpo, eu sei como eu funciono para eu conseguir lidar com isso e ter a mesma entrega para todas as pessoas que eu faço o meu atendimento. Desde dia até a noite. Hoje, por exemplo, eu vou terminar meu último atendimento 10h30, 11 horas da noite, que é uma análise corporal, então pode variar um pouquinho o tempo. E tá tudo bem, eu vou preparando minha mente para isso. O que eu costumo fazer, mas é como o meu formato, a minha misturinha funciona. Ouvir música, então eu sei que existem músicas específicas, porque tem algumas músicas que acabam baixando a nossa energia ao invés de aumentar. Então, tem alguns tipos de músicas que me animam. Fazer meditação, pular, se tá com sono. Então eu tenho várias formas de lidar com a minha mente para que eu consiga entregar o meu melhor a cada sessão, a cada atendimento. E você pode fazer isso no seu dia a dia, mesmo estando de quarentena, você começar a se entender para começar a fazer coisas que te façam bem e tirar o foco desse perfeccionismo, dessa culpa, dessa cobrança, de tudo isso. Seja dançar, seja ouvir uma música, seja fazer uma atividade física dentro de casa, seja ver um filme, seja fazer um curso, ler um livro, aquilo que te faz bem. Organizar o guarda-roupa, que às vezes a gente vê, né, para quem principalmente tem o formato do corpo quadradinho, ver tudo organizado faz muito bem. Então entenda quem você é e foque em coisas positivas. E lembre, né, das suas qualidades, de quanta coisa incrível existe dentro de você. E um exercício que eu sempre falo, às vezes eu faço algumas visualizações aqui com vocês, né? E aí o pessoal fica até emocionado. Hoje eu não vou fazer, mas na próxima live eu vou pensar em alguma coisa pra gente fazer visualização para vocês relaxarem. Mas algo que eu sempre falo que você consegue fazer aí sozinha, para você aprender a ter mais empatia por você, porque a partir do momento que você tem empatia, que você se ama, que você acredita em quem você é, esse perfeccionismo não vai mais corroer seu dia. O que é a atividade? Lembrando que estou falando de uma forma macro, porque não dá para aprofundar, não consigo ver a fotinho de todo mundo para entender como todo mundo funciona. Mas o que você pode fazer hoje? Pega uma foto de você quando você era criança e olha para ela. Você vai começar a se olhar com mais carinho, porque quando a gente vê o rostinho de uma criança, a gente não consegue ficar com aquela armadura do precisar ser forte. A gente se desmancha, né? A gente vê um outro lado. E por que você precisa ver essa foto? Para você lembrar que você é só aquela criança que cresceu e que tá tudo bem errar de vez em quando, que tá tudo bem fazer algumas coisas e depois você descobrir que tinha uma forma melhor. Isso quer dizer que você tá evoluindo. E isso é incrível como a gente pode evoluir a cada dia. Para você aprender a andar, por exemplo, imagina o tanto de vezes que você caiu até você conseguir. E isso serve para tudo na vida e ajuda você a lidar melhor com essa busca pela perfeição. É bom a gente ter a melhoria contínua? É sensacional. A gente buscar dar o nosso melhor, desde que isso não sugue a sua energia, desde que isso não te faça mal, não te corroa, não cause um esgotamento emocional que muitas vezes as pessoas que estão do seu lado não têm noção do que está acontecendo.
Então, se perdoe, pegue sua foto de criança, olha para você com carinho e decida o que você quer fazer a partir de agora. Eu sempre falo isso dentro das sessões de análise corporal quando a gente vai finalizar, porque traz uma foto sensacional sobre a pessoa, né? As pessoas às vezes contam assim, eu falo, agora você já tem a resposta nas suas mãos. Você já tem o que fazer, como fazer e o que está te prejudicando, né? Não tem como você mudar o passado, mas você pode decidir começar diferente a partir de agora. E você que está me assistindo pode decidir começar diferente a partir de agora. Não se cobrar tanto, buscar fazer o seu melhor. Mas lembre-se que o seu melhor não é ficar se punindo, se cobrando, se culpando. Isso vai só fazer você perder energia e não buscar aquilo que faz tão bem para sua vida. Então, nesse momento, já vou falar da surpresa para vocês. Procure assim que terminar a live uma foto sua de criança, se olhe com carinho, se lembra de ter empatia por você e lembra de todas as dicas que eu dei aqui, principalmente focando em 2 formatos de corpos específicos, que são os que têm tendência a maior perfeccionismo. Como há um tempo atrás, acho que 1 ou 2 semanas, eu falei de um formato de corpo que tem mais tendência a ter dificuldade de falar não, porque cada um tem uma ferida emocional e os seus motivos para agirem dessa forma. Então, eu quero primeiro, para quem quiser printar para postar, vamos lá, por partes antes da surpresa. Deixa eu tirar os comentários rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. Para quem quiser printar e postar a foto no Stories e me marcar, depois eu compartilho, então hora do coraçãozinho. Isso, aí você compartilha, coloca meu nome para mais pessoas verem e entenderem como é importante se conhecer, entender o formato do seu corpo, a melhor forma de lidar com ele. E para quem ficou comigo aqui até o final e quer se conhecer mais, quer entender como sua mente funciona, entender a misturinha do seu formato de corpo para não se cobrar tanto, para conseguir ter uma vida mais leve, para se perdoar, né, para realmente conseguir seguir em frente. Eu tirei, Val, me fala se deu certo, é que tem um delayzinho na hora dos comentários. O que eu quero fazer? Para as duas, somente para as 2 primeiras pessoas que me chamarem no direct, ficou com os comentários no print. Eu vou fazer de novo então, gente, espera aí que eu já vou falar da surpresa, vamos de novo. Pronto, vou dar um tempinho para vocês printarem. Foi, gente, deu certo? Espero que sim. Aí vocês me marcam, tá? Que aí eu vou recompartilhar. E não deu, Val? Deu agora? Que às vezes o comentário tem um delayzinho. Só me fala se agora conseguiu. Ótimo. Boa, meninas. Aí vocês me marcam. O que eu quero falar pra você? Para as 2 primeiras... Tá, Dri, depois você fala se deu certo, tá? Mas pode postar com os comentários mesmo. Não deu, gente? Ai. Bom, eu vou falar da surpresa sem os comentários e vocês vão printando. Pronto, comentários desativados. Surpresa para você. Então, para quem tá aqui no final dessa live, para as 2 primeiras pessoas que me chamarem no direct, que tiverem interesse em aprofundar, em entender o que está sabotando, em lidar melhor com essa questão do perfeccionismo, em saber falar não, em saber lidar melhor com as suas emoções, realmente entender profundamente o que acontece com você, nesse momento, somente para as 2 primeiras pessoas que me chamarem no direct vão ter 30% de desconto na análise corporal. Só para as 2 primeiras pessoas, porque não tem como eu fazer esse valor promocional para mais pessoas. Na verdade, eu estou praticamente sem horários de atendimento na minha agenda. Os próximos tratamentos provavelmente já vão começar daqui a uns 15 dias, 20 dias, porque realmente estou sem horários para os meus atendimentos. Então, para as 2 primeiras pessoas que me chamarem, 30% de desconto para fazer essa sessão que realmente é um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida, tem sido um divisor de águas nas pessoas que eu atendo e através disso eu consegui reduzir a quantidade de sessões dentro do processo de coaching, dos meus tratamentos dentro do processo de hipnose, porque essa sessão já traz respostas às perguntas que muitas vezes vocês procuraram a vida toda e não acharam. Então, presente para você esse desconto especial para você, somente para as 2 primeiras pessoas. Espero que
vocês tenham gostado dessa live. Deixa eu ativar de novo. Que vocês tenham gostado dessa live. Printa, coloca meu nome lá que eu vou compartilhar no meu stories. Gratidão por você que sempre tá aqui comigo. Gratidão pelo carinho. Manda essa live para as pessoas que você ama. É importante todo mundo se conhecer para a gente ter uma vida muito mais leve e muito melhor. E em breve eu vou passar os próximos horários das nossas lives para que tenha um horário fixo e fique mais fácil de vocês acompanharem, tá bom? Um beijo enorme, cuidem-se, façam coisas por você, cuide da sua ferida emocional, que com certeza você estando no recurso, sua vida vai estar muito mais leve, tá bom? Gratidão, beijo para todo mundo e uma ótima noite. Tchau, tchau, gente!